a gente segue falando de eleições porque a corrupção já foi o fiel da balança na hora de decidir em quem votar. Mas parece que as prioridades mudaram. A Nani Cox está de volta ao Jornal Jovem Pan, trazendo dados de uma pesquisa recente que aponta o que importa agora ao eleitor, né, Nani? Exatamente, Olivia. Boa noite para você, boa noite a todos. Olha, os temas agora que são os principais na hora do eleitor decidir o voto são saúde pública e educação. Eles foram citados por 26% e 23% dos entrevistados pelo Instituto Não Aceito Corrupção. Logo depois vem o tema de desemprego, citado por 13%, e aí então corrupção, citado por 11%. A moradia ainda foi mencionada por 6% dos entrevistados e, por fim, inflação e violência pública empataram cada uma com 5% aí dessa definição dos entrevistados do tema que é prioridade na hora de escolher em quem votar. Esse tema da corrupção foi o principal tema, né, de prioridade, colocado como prioridade pelos eleitores em 2018, mas algumas outras pesquisas já vinham apontando uma tendência de mudar esse tema, né, dele ficar um pouquinho mais para baixo nessa prioridade do eleitor, muito em razão da pandemia de Covid, que acabou trazendo outros problemas à tona, justamente dessa questão de saúde, de emprego e de educação. 1.600 pessoas foram entrevistadas pelo Instituto Não Aceito Corrupção de forma virtual entre os dias 10 e 16 de junho e a margem de erro é de 2,5 pontos percentuais. Deste total de entrevistados, 44% são mulheres e 56% são homens. A pesquisa ainda perguntou também sobre os atos de corrupção e os entrevistados colocaram as atitudes mais condenadas, como quando um indivíduo leva vantagem sobre o outro, em segundo lugar, a falsificação de documentos e, em terceiro, o recebimento de salário por servidores que não comparecem ao trabalho. Essa pesquisa do Instituto também atrelou, né, também perguntou aos entrevistados quais são os termos e palavras que eles mais relacionam ao termo corrupção. E os entrevistados citaram palavras como dinheiro público, benefício próprio, vantagem, roubo, desvio e caráter. Lívia. Obrigada pelos dados. Nani Cox, boa noite para você. Mais um giro de opinião a respeito dessa pesquisa que a Nani trouxe para a gente. Vou abrir com você, Rodrigo Constantino, as 3 principais preocupações, segundo esse levantamento dos eleitores este ano. Em primeiro lugar, saúde pública. Em segundo, educação. E em terceiro, desemprego. Corrupção não é mais uma grande prioridade, uma grande preocupação, segundo a pesquisa, para o brasileiro. Mas é bom a gente lembrar que as pesquisas eleitorais têm mostrado que a economia tem sido a grande preocupação esse ano, o que não mostra essa pesquisa. Economia é sempre uma preocupação muito grande porque envolve justamente renda, emprego, tudo isso junto. Vem a reboque. Até mesmo a questão da saúde. Países mais ricos, mais desenvolvidos, têm menos problema de saúde, que a miséria muitas vezes é responsável. Agora, eu não consigo acreditar que a corrupção tenha saído do radar do brasileiro. Infelizmente, eu acabei de ter que acompanhar o que não dá para chamar de entrevista com o ícone do maior escândalo de corrupção do país, que se vendeu ali, né, como um cara que combateu a corrupção, pasmem. E talvez essa pesquisa pegue exatamente o termômetro de que os brasileiros não estão tão preocupados assim com a corrupção nesse momento, porque não há escândalos de corrupção no governo. Mas é preciso lembrar que estamos chegando perto da época eleitoral e existe uma disputa entre aquele que comandou o maior esquema de corrupção do país e se vende como o responsável por combater a corrupção e um governo que está sem escândalos. Agora, Daúde, a gente viu ali a aparição de saúde pública no topo da lista das preocupações do eleitor. Será que tem a ver com a pandemia, Daúde? Não tenha dúvida que sim. E a saúde pública exatamente está calçada, né, essa posição das pessoas entrevistadas, exata na dificuldade que se tem de acessar um médico e os custos, né, dos planos de saúde. Infelizmente, a questão da saúde hoje está muito relacionada, sem dúvida, né, na volta da normalidade, né, você acabou tendo aí uma demanda muito forte
e isso acaba batendo exatamente nesse sentimento da população, que a saúde, sem dúvida, é uma coisa importante. Agora, Cris, suas impressões a respeito dessa pesquisa? Desemprego aparece em terceiro lugar como a terceira grande preocupação dessas pessoas que foram ouvidas e tem sido o principal alvo de muitos dos candidatos, não só à presidência da República, mas também em nível estadual, né? O principal alvo dos canalhas hipócritas, né, Lívia? Vamos falar com todas as letras. Por quê? Essas preocupações aqui, saúde, emprego e desemprego, saúde, educação e desemprego, as três estão relacionadas ao que nós todos, cidadãos brasileiros, subjugados por esses governantes que agora estão aí pedindo nosso voto encarecidamente, com lockdowns eternos, nós sofremos. Nós sofremos com a educação que ficou fechada, nós sofremos com empresas que faliram porque foram fechadas de forma obrigatória. Fique em casa, a economia a gente vê depois, não é aquela farsa do fique em casa se puder, a gente sabe que isso é narrativa, e a questão da saúde, apesar dos bilhões repassados pelo governo federal para estados e municípios, teve governador e prefeito que preferiu botar as contas em dia, pagar salários atrasados com o dinheiro que era da saúde, sem falar naqueles do Nordeste, né, que compraram respirador que nunca foi entregue. Então, genocídio é você comprar respirador com dinheiro da saúde em loja com nome de maconha e não receber o respirador e deixar as pessoas morrerem faltando ar na porta de hospital. Então, a população está preocupada legitimamente com esses aspectos da vida por conta disso, mas não é por causa do atual governo, apesar da oposição tentar plantar essas narrativas. E aí veja que eu analiso com muitos bons olhos o fato de corrupção não ter sido prioridade, porque o brasileiro, ao contrário do que aconteceu em 2018, não está mais vendo escândalo todo santo dia no telejornal. Aliás, não tem escândalo toda semana, não tem escândalo todo mês. No governo Dilma, chegou a ter 87 trocas de ministros por causa de denúncia de corrupção. Olha isso. Aí, porque no governo Bolsonaro teve uma denúncia vaga, vazia, até hoje não confirmada, de pastores tentando avançar sobre dinheiro da educação, mas não houve, né, a liberação do dinheiro, mas houve uma tentativa, o governo é corrupto. Então, veja, o brasileiro não é bobo, ele está acompanhando política, está vendo qual é a preocupação do momento, e é por isso que na hora que é pesquisado coloca dessa forma. A corrupção é uma preocupação muito grande quando a gente vê candidato descondenado se vendendo aí como santo do pau oco. O brasileiro sabe o que aconteceu no verão passado e está muito atento.